E aí, galera, tudo tranquilo? Então, depois que nós falamos de Renascimento e Barroco, hoje a gente vai atravessar o oceano para ver um pouquinho do Barroco no Brasil. Barroco no Brasil também é chamado de arte colonial brasileira, justamente porque vai ser um modelo artístico trazido aqui pelos colonizadores. Qual parte dos colonizadores, em que momento que eles conseguem ou têm a intenção de desenvolver práticas artísticas diferenciadas aqui? É assim que os colonizadores chegam, ainda no século XVI, alguns anos depois começam a vir para cá as expedições religiosas, as ordens religiosas. Vocês devem se lembrar de estudar na história aí a vinda dos jesuítas, que é a Companhia de Jesus, a vinda da Ordem do Carmo, da Ordem de São Francisco, enfim, são essas ordens religiosas que chegam aqui não só com a intenção de trazer a religião, de fazer a catequese das pessoas, mas eles também vão estabelecer o ensino e prática de obras de arte, bem como o ensino da língua portuguesa. Então, é importantíssimo pensar nesse domínio ideológico, nessa parte cultural da colonização, dentro desses três viés, dentro dessas três áreas de atuação que estão intimamente ligadas: o ensino da religião, que é a catequese, o ensino da arte e o ensino da própria língua portuguesa. Esse é um dos motivos, pessoal, para a gente ter uma diversidade tão grande de estilos artísticos durante o período colonial aqui no país. Não sei se você já viu isso, mas a gente fala assim, os barrocos brasileiros. Bom, se até na Europa o barroco teve aí a sua diversificação, o barroco da Península Itálica não é o mesmo barroco da região dos Países Baixos, o barroco em Roma não é igual o barroco na Holanda, que rompeu com a Igreja Católica, óbvio que a arte não vai ser a mesma. Aqui no Brasil, internamente, nós também temos essas diferenças. E um dos motivos é justamente o fato da gente ter uma presença de ordens religiosas diferentes. Cada ordem religiosa dessa vai estabelecer as características do seu estilo de arquitetura, do seu estilo de escultura, certo? Então, essa é uma das primeiras razões para a arte aqui ter sido tão variada. Segundo, não tem como eu produzir arte sem incentivo, sem patrocínio, sem dinheiro. Então, o estilo artístico ele vai desenvolver com mais ou menos qualidade técnica de acordo com as condições materiais de cada região. Regiões mais ricas vão ter um maior financiamento da atividade artística, logo as obras vão ser mais interessantes, mais bem feitas, com qualidades técnicas superiores. Regiões mais pobres vão ter um processo aí de desenvolvimento artístico mais pobre, mais simples, certo? Então, segundo ponto, as condições econômicas de cada região. Terceiro ponto, vamos lá. Se até na Europa é complicado você falar assim, que a igreja começou a ser construída e já foi finalizada e já ficou pronta. Nossa, aquela igreja ali ficou pronta em 5, 10 anos. Não, você pega aí as catedrais durante a Idade Média que podiam levar até um século para serem finalizadas. Então, aqui no Brasil não vai ser diferente. Imagina que comece ali a construir uma igreja, aí essa obra para no meio do caminho, não vai dar conta de terminar, aquele prédio não dá certo, ele começa a desabar, a construção não ficou boa, enfim. A obra fica abandonada durante um tempo, aí alguns anos chega um religioso ali, um novo padre, um novo bispo, fala, vou retomar a construção dessa igreja, ou não, vou reformar essa igreja, e a pessoa acaba empregando ali um outro estilo, colocando o estilo dela, colocando ali características mais pessoais. Então, a gente não tem uma unidade de estilo aqui no Brasil. Por isso que eu gosto muito de usar o termo arte colonial. A gente fica falando barroco, é importante falar barroco, porque o barroco é citado nas questões, o barroco brasileiro, mas a gente, por usar o mesmo termo de um estilo europeu, a gente fica querendo encontrar um estilo europeu aqui. E é claro que isso não vai acontecer. A gente não tem um Caravaggio aqui no Brasil. A gente não tem uma pintura naquele nível aqui no Brasil. Aliás, a pintura foi a prática menos desenvolvida aqui durante a colonização. Pensa comigo, é muito mais fácil ensinar a esculpir do que ensinar a pintar.
É muito mais simples ensinar a lapidar o material, a madeira, a pedra, do que ensinar perspectiva, luz e sombra, a harmonia com as cores. Então, o trabalho braçal ali de esculpir, de modelar a pedra, a argila, a madeira, é muito mais simples de ser ensinado do que o trabalho da pintura. Esse é um dos motivos, né, para a pintura. Não é que ela não foi desenvolvida, teve pintura aqui, eu vou mostrar para vocês, mas foi bem menos. E além da escultura, uma outra prática muito desenvolvida aqui foi da arquitetura. Aliás, linguagens artísticas que estão sempre muito bem ligadas, né, a escultura e a arquitetura, porque ambas estão relacionadas ao tridimensional. Escultura e arquitetura são processos artísticos ligados ao tridimensional, diferente da pintura, onde a tridimensionalidade é só uma ilusão. E aí a gente tem que considerar também os próprios momentos da colonização. Primeiro, você vai pensar em colonização, ela vai ocupar o litoral do país. A ordem jesuítica mesmo é muito conhecida, muito famosa por isso. Eles tinham condições de se espalhar por todo o litoral do país. Só que depois, até por questões econômicas, você estuda lá os ciclos econômicos aqui, o Brasil, o ouro e tal, depois a colonização ela avança para o interior do país, aí que você vai chegar em regiões como Goiás, Minas Gerais, etc. Então, é um outro motivo para essa arte ser diversificada também. Em cada região, o progresso das construções, das esculturas, vai ser relacionado com uma etapa do próprio processo colonizador. Então, não tem jeito de você ver um estilo acontecer da mesma forma, com a mesma potência, com a mesma qualidade plástica e estética, num país tão grande, tão diversificado como o nosso. Tranquilo? Então, a gente vai direto ao ponto. Nós vamos ver já as partes mais significativas dessa arte colonial. E não poderia deixar de ser, eu trouxe aqui, né, o artista mais representante do nosso barroco, que foi o Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa é o nome desse cara. Veja, Antônio e Francisco, nomes de santos que pelas suas trajetórias são santos que se impregnam muito bem no imaginário popular brasileiro, principalmente São Francisco, que é um santo que funda as ordens mendicantes, que são aquelas que fazem voto de pobreza, num país onde a maioria das pessoas, vamos pensar assim, nessa colônia em desenvolvimento, que a maioria das pessoas é pobre, está sendo apenas explorada, então a história desse santo casa muito bem. Antônio, né, Santo Antônio também é um santo com uma trajetória de vida muito interessante, que é ligada ali a um processo de conversão muito complexo, muito, enfim, muito bonito, que é fácil das pessoas terem identidade com ele. Antônio Francisco Lisboa, filho de um arquiteto com uma escrava, é aquele filho fora do casamento, mas que teve muita atenção do pai. Foi o pai que ensinou para ele ali os princípios, né, do ofício artístico. E ele é nascido em Ouro Preto, Minas Gerais. Ouro Preto, que é a cidade mais sensacional de barroco brasileiro. Aliás, você pensa em vários centros históricos mineiros. Você tem cidades ali muito próximas uma das outras, como Mariana, Congonhas do Campo, Tiradentes, São João del Rei, né? Então, em todas essas cidades você vai encontrar trabalhos do Aleijadinho. Mas ele é de Ouro Preto e pela condição de Minas Gerais, desse processo de enriquecimento ligado ao achamento aí de ouro e outras riquezas, então o Aleijadinho está num lugar muito privilegiado. Com certeza chega para ele muito material de arte, chega livros, chegam, por exemplo, desenhos representando as artes europeias, e isso permitiu, isso deu condições para que ele estudasse e desenvolvesse uma arte tão original assim. Por isso que nós falamos que o barroco mineiro ele é o mais brasileiro. O que isso significa na prática? Que ele é o mais original do Brasil. Em Minas Gerais que os artistas conseguiram desenvolver uma arte própria, conseguiram se libertar dessa questão de simplesmente reproduzir a arte que os religiosos lhes ensinaram, adaptando essa arte, adaptando esse aprendizado às condições locais, tanto materiais quanto
culturais, beleza? E aí, com o passar do tempo, ele foi crescendo, a gente não sabe tudo sobre a vida dele, nós não temos uma reconstrução muito exata da vida dele, mas ele foi manifestando uma doença degenerativa, uma espécie de artrite reumatoide, e ele foi literalmente definhando. Algumas pessoas da época chegaram a registrar que quando ele morreu, ele era uma verdadeira monstruosidade, de tão deformado, literalmente perdeu algumas partes do corpo, que levou estudiosos posteriormente a achar que ele teve lepra. Mas a lepra, ela gerava um isolamento social que nunca aconteceu com o Aleijadinho, pelo contrário, Aleijadinho sempre recebeu encomendas e poderia ter morrido rico se tivesse recebido devidamente por todas essas encomendas. Então foi um cara que trabalhou bastante. E claro que para trabalhar muito, por exemplo, olha essa obra aqui que a gente está diante, é um conjunto escultórico representando a Última Ceia. Muito legal, porque eu mostrei para vocês pinturas sobre essa cena. Agora a gente está vendo a representação tridimensional. Para fazer um trabalho tão longo, tão vasto assim, um artista precisa de ajudantes. Isso é novidade? Não. Desde o Renascimento a gente sabe que é assim, desde o Renascimento a gente sabe que o artista tem ali uns 3, 4, até meia dúzia de assistentes que são discípulos, que são alunos dentro do seu ateliê. E são pessoas que querem aprender para se tornarem mestres, para também viver desse ofício, para poder viver da arte também. Tranquilo? Esse conjunto aqui é belíssimo, faz parte de um conjunto muito maior, com mais de 60 esculturas que o Aleijadinho realizou, representando aí as últimas horas da vida de Cristo. Ele faz lá o Cristo no Horto das Oliveiras, faz aqui a Última Ceia, faz o Cristo sendo preso, o Cristo crucificado, enfim. Essa imagem aqui da Última Ceia, eu fiz questão de trazer justamente para a gente comparar, né, pensar aí nas outras representações que nós já vimos. Então, ele vai individualizar cada personagem, ele esculpe na madeira. O principal material da escultura europeia é o mármore. Aqui no Brasil não tem mármore, seria muito caro trazer isso para cá, para fazer arte, e não faz sentido, porque para a população que a gente tem aqui, não é o material que vai ser a coisa mais significativa. As pessoas não têm aquela condição de olhar para a escultura e julgar a nobreza do material da arte, certo? Então, aqui o material mais usado foi a madeira pintada assim, né? Madeira policromada, como a gente está vendo aqui nesses trabalhos, ou a madeira com uma finíssima camada de ouro, como acontece também, mas mostrar aqui primeiro essas. Notem como ele esculpe perfeitamente, cada um com uma feição, um gesto, por isso que eu falo da individualização dos personagens. Ele segue o modelo do Da Vinci, representando o instante que o Cristo anuncia o traidor, por isso que a cena é muito dinâmica, muito rica de gestos, de movimento, de intensidade. Notem como ele é muito detalhador nas vestes, nas dobras do tecido. Isso a gente vê num outro trabalho do Aleijadinho também, muito conhecido, que são os Profetas em Pedra-Sabão, que ele esculpe na fachada de uma igreja que ele projetou. O Aleijadinho, além de escultor, era arquiteto também. Ele faz essas esculturas decorando aqui, ó, essa mureta, né, o adro da antiga igreja que virou santuário Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas do Campo. Ele esculpe lá os 12 profetas também, cada um com um gesto, cada um se move numa direção, e são feitos na pedra sabão, que é uma pedra feia pra caramba, mas que era abundante na região. O Aleijadinho olhou para essa pedra horrorosa e falou, pô, eu vou fazer arte com ela, eu vou usá-la. E ele consegue transformar essa pedra em obra de arte. Ele consegue fazer a gente ficar encantado diante dessa pedra. Ele consegue despertar a esteses, fazer a gente ter uma experiência estética diante dessa pedra que bruta, pura da natureza.
não tem beleza alguma. E mais uma vez eu insisto, olha a beleza no trabalho ali, no zigue-zague desses tecidos, nos efeitos de luz e sombra que ele consegue obter, já que é um conjunto escultórico que fica a céu aberto. Então, de acordo ali com o momento, a hora do dia, você vai ver que a luz do sol, né, projetada sobre essas peças, gera um efeito muito bonito, né, colocando a sombra nas áreas de profundidade de cada detalhe desses aqui, deixando as esculturas mais realistas. E para fazer essas esculturas, Aleijadinho se inspira na população local. Esse negócio de se inspirar nas pessoas para poder fazer os rostos nas esculturas, o Da Vinci tinha feito ao pintar a Última Ceia. Por isso que é um dos motivos para a Última Ceia do Da Vinci ter demorado tanto. E aqui eu trouxe um outro detalhe daquele conjunto na madeira, que é o do Cristo crucificado. Notem a intensidade emocional. Essa é uma característica do nosso barroco que combina com o barroco europeu. Só que aqui no Brasil, como essa arte está sendo desenvolvida durante a colonização, então ela vai ser usada para poder converter a população. Diferente do barroco europeu, que está relacionado à reconversão da população. Inclusive, a Companhia de Jesus é desenvolvida para isso, para retomar o prestígio, para chegar nas populações camponesas, inclusive, da Europa, e aqui no Brasil ela chega para catequizar essa população da nova região, da região encontrada aí pelos colonizadores. Notem que além desse trabalho, então, de movimento, de detalhes da própria escultura, como o movimento da cabeça, a maneira de fazer esses olhos ali meio abertos, a boca semi-aberta também, porque o Cristo já está crucificado, a gente precisa considerar a qualidade da pintura feita sobre essa escultura. Essa pintura, pessoal, ela foi muito bem desenvolvida aqui no Brasil, especialmente em Minas Gerais. Sobretudo essa pintura que retrata aí esse Cristo já nos seus instantes de maior sofrimento. Esses efeitos aqui, ó, que faz parecer que é sangue de verdade, que é ferida aberta de verdade, como nessa peça aqui do Manuel Inácio da Costa, esse efeito a gente chama de encarnação. Aqui no Brasil, então, além do trabalho do escultor, tinha o trabalho do pintor sobre a escultura, certo? Porque normalmente quem faz um não faz o outro. O Aleijadinho mesmo não pintava suas esculturas. Essas esculturas eram pintadas por um parceiro seu, que era o mestre Ataíde, um dos grandes nomes da pintura barroca brasileira, um dos poucos que a gente conhece. Aliás, aqui no Brasil, apesar de eu estar citando, né, o Antônio Francisco Lisboa, o mestre Ataíde, mas a gente também não tem tantos nomes de artistas preservados assim, não. Pô, é o Brasil colônia, então o importante é o resultado final e não quem é que está fazendo essa obra. O artista aqui, com exceção aí desses artistas em Minas Gerais, alguns no Nordeste, mas o artista mesmo não vai ter tanto prestígio assim. E na obra do Aleijadinho, uma qualidade muito original que dá identidade ao trabalho dele são esses detalhes decorativos, como as volutas na representação da barba do Cristo, esses detalhes do cacheado do cabelo do Cristo, que são detalhes decorativos, são detalhes ornamentais que representam o rococó brasileiro. Aqui no Brasil a gente não tem assim aquele rococó político francês. A gente tem um rococó totalmente ligado ao barroco. Então, se você tem dificuldade para falar de rococó no Brasil, fica tranquilo. É porque ele está totalmente preso ao barroco. É muito difícil a gente falar onde termina o barroco, onde começa o rococó. Na arte colonial brasileira. Na arte europeia as diferenças são mais claras, tá? E aqui eu trouxe como exemplo o Veiga Vale, que é um dos representantes do barroco goiano. Apesar de Goiás ser uma província pobre e abandonada no meio do país durante aí esse período colonial, nós tivemos um grande artista, um artista muito bom, tecnicamente falando, que foi o Veiga Vale, conhecido pelas suas esculturas de santos, esculturas de anjos, como essa aqui que a gente está vendo, que é o São Miguel Arcanjo, todo trabalhado aí na madeira colorida e também com um acabamento finíssimo em ouro aqui, nos detalhes dessa couraça que o anjo utiliza. Vejam a expressão, né, dócil do anjo. São Miguel Arcanjo está relacionado aí a proteção, a milícia celeste. Então ele também orna esse capacete, parece
um elmo, né? Enfim, então é só para destacar um representante aqui geograficamente próximo da gente. E além dessas esculturas tridimensionais, tem essas esculturas que dão um efeito de alto relevo apenas, que são as talhas. Tem gente que fica, pô, mas o que é a talha? Porque talha é a própria prática de entalhar na pedra ou na madeira. Sim, mas aqui são esculturas que não foram feitas para ficar com um efeito totalmente tridimensional. Vejam que o trabalho é apenas de alto relevo, de forma que essas peças precisam ser colocadas em alguma superfície. Aqui eu trouxe tanto a talha policromada quanto a talha com uma finíssima camada de ouro. Tá vendo essas formas ornamentais que a gente não sabe falar o que são? Essas formas apenas decorativas? Tem o rostinho dos anjos, né? Mas tem esses outros detalhes aqui. Essa parte ornamental é típica do rococó. Mas para onde que vai a talha? Essas esculturas podem ir para um altar, enfim, é mais fácil entender como que elas funcionam. A talha, ela vai ficar no interior das igrejas, como por exemplo aqui, interior da igreja de São Francisco em Salvador. Gente, cuidado, a igreja de São Francisco tem no Brasil inteiro, na Bahia tem mais de 3 igrejas de São Francisco, isso aqui é uma delas. Olha só, o interior da igreja é todo trabalhado na talha dourada, a talha que recebe aí esse acabamento de ouro, que é fininho, tá? É só o folheado a ouro mesmo. Notem que a gente não consegue entender racionalmente a arquitetura. A gente fica só encantado diante dessa igreja. Porque ela nos dá o efeito de preenchimento visual e, posteriormente, o preenchimento emocional. Esse efeito de encantamento é o efeito que se busca, já que a arte serve para cristianizar a população, catequizar a população. Então, aqui diante da igreja, eu só fico ali meio perdido diante dessas formas tão encantadoras, diante desse excesso de curvas, de dourado, enfim. Olha ali as imagens dos santos, né, até meio perdidas em cada um desses altares. E do lado de fora da igreja, o efeito é muito diferente. Do lado de fora, eu tenho o impacto da simplicidade. Esse contraste é típico do barroco. Como você já sabe, o barroco é a arte dos contrastes. O lado de fora é simples, o lado de dentro é rebuscado, como deve ser a vida das pessoas. Elas podem ser simples materialmente, simples externamente, mas por dentro elas têm que ser ricas, repletas, né, de características sagradas, divinas, de benevolência, enfim. Do lado de esse contraste, pessoal, ele é mais percebido no Nordeste brasileiro. Tranquilo? No Nordeste é que você vai ter esse impacto mais forte dos efeitos externo e interno da arquitetura. E do lado de fora, o que a gente tem? Também uma mistura de estilos. É uma coisa original a mistura, mas convenhamos, as torres lembram a arquitetura gótica, o excesso de janelas e portas é o próprio barroco europeu, a decoração aqui, por exemplo, com esse frontão aqui lembra a própria arquitetura grega, enfim. Essa mistura de estilos caracteriza a arquitetura barroca no Brasil. A gente chama isso de ecletismo. E em Minas Gerais é um pouquinho diferente.